A Assembleia Legislativa de Minas Gerais começa a tramitar na semana que vem os projetos que prevêem a adesão do governo de Minas ao PROPAG. O PROPAG é aquele programa de negociação das dívidas com os estados. Que virá substituir o RRF, que é o Regime de Recuperação Fiscal. E o presidente Tadeu Martins Leite disse que 7 dos 14 projetos começam a ser discutidos pelos deputados a partir da próxima segunda-feira. Um deles, a federalização da Codemig, que pode balizar, inclusive, a inclusão de outros ativos estaduais na negociação da dívida. Vamos ouvir o presidente da Assembleia. Anunciar que na próxima semana, na próxima segunda, nós vamos dar início à tramitação de parte dos projetos que envolvem a questão da dívida do Estado, o PROPAG. Nós temos aí, de uma certa forma, 14 projetos que envolvem a discussão sobre a dívida do Estado, e desses 14, 7 vão dar início à sua tramitação na próxima segunda-feira. Quais são esses 7? Primeiro, a autorização, obviamente, porque tudo inicia com a autorização, não só da saída do regime de recuperação fiscal, que nós já sabemos que é uma tragédia para o Estado, todos nós acompanhamos, mas também autorizando o Estado a iniciar a tratativa com o governo federal sobre a questão da adesão do PROPAG. Os dois outros são os de créditos tributários e não tributários, que o governo tem que iniciar a discussão com o governo federal, além do compensação previdenciária também. Por que esses dois? No que pesa a lei federal não trazer prazo para a Assembleia, sugere-se de que até o final de junho agora o Estado já comece a encaminhar esses créditos tributários e previdenciários para o governo federal, e é prudente, depois de uma análise muito técnica da Casa, nós entendemos como prudência da Casa a gente também autorizar aqui na Assembleia, mesmo antes desse prazo finalizar esses dois projetos. Além desses, os 3 que envolvem a Codemig. Por que Codemig? Claro, aqui, a todos que nos acompanham, inclusive dentro dos parlamentares aqui, existe um mínimo consenso para que a gente discuta ou inicie a discussão da federalização da Codemig. E é importante lembrar de que, independente da votação do projeto da Codemig aqui na Assembleia, a lei federal traz que os governos estadual e federal já podem, desde já, inclusive, iniciar a discussão, a avaliação dos ativos, nesse caso a Codemig. Então nós vamos dar início à tramitação desses 3 projetos que envolvem a Codemig, a Codente, Codemig e a questão do direito da lavra, do dinióbio, nós temos que também retirar essa discussão da Constituição do Estado, que hoje a Constituição diz que, se porventura a Codemig deixa de existir, o Estado tem que passar o direito de lavra, que talvez, de uma certa forma, é o que mais vale, para outra empresa do Estado. Então, nesse caso, nós temos que fazer uma autorização também para a federalização. Então, nós vamos dar início à discussão da Codemig, que, como eu repito, tem um mínimo consenso e, na opinião de todos, inclusive em cima de avaliações que já foram feitas, talvez seja o ativo mais valioso que nós temos, para que a gente consiga, de uma certa forma, atingir. E, na minha opinião, eu acho que a Codemig vai dar o tom do restante das outras discussões, Ou seja, a depender da avaliação da Codemig, nós podemos ou necessitaremos avançar com um ou outro projeto, discutir CEMIG, discutir Copasa ou não. Então é fundamental, e que eu aproveito para fazer também um apelo aos governos, tanto do Estado como do governo federal, que já inicie, independente do início da tramitação, e vai iniciar na segunda-feira, mas independente da votação aqui da Assembleia, e nós vamos fazer isso com muita celeridade, a tratativa para que a gente consiga saber qual o valor real da Codemig, para que a gente consiga dar sequência na discussão dos outros projetos. Bom, tá aí a fala do presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Leite, falando sobre a votação a partir de segunda-feira do PROPAG. Hoje nós conversamos com o governador Zema sobre o PROPAG. O governador Zema disse, olha, se não houver a autorização para federalização de ativos que superem os 40 milhões ofertados para o governo federal, para que eles possam até ter a capacidade de... Eu estou falando em bi ou mi? Agora a noite já está começando a me deixar sem entender. São 40 bilhões. Porque quase são 200 bi, tá né? São 40 bilhões. Se não oferecermos os 40 bilhões para que o governo possa fazer o processo de seleção... 20%. 20% da dívida. Mas tem que se ofertar um pouco mais, porque o governo federal pode recusar. Se não acontecer isso, não há vantagem no PROPAG. É isso mesmo. Porque não reduz tanto os juros, né? Aí o regime de recuperação fiscal seria, nesse momento, vantajoso, mas a fala do próprio governador para os futuros governadores é uma bomba relógio armada. E ele está, repare, o governo Zema está refletindo para o futuro de Minas Gerais, porque para a gestão dele ou para a próxima gestão não afeta tanto, A partir de 2030 mesmo, que afetaria muito na questão das parcelas. Então, assim, veja que ele está olhando para o futuro. Essa negociação, então, da parte dele
ele está bastante à vontade para negociar, né? Não tem faca no pescoço, ele está pensando no futuro de Minas Gerais. Mas, Paulo, eu estou confiante, viu? Você vê, a Assembleia está bem intencionada através do presidente Tadeu Leite, né? Governador Zema, vice-governador Matheus Simões, todos muito empenhados em conseguir o melhor dentro do Propag, para a gente resolver de vez essa dívida maldita, essa herança maldita deixada pelos últimos todos os governadores. E é interessante falar um pouquinho sobre o Propag, porque hoje na conversa com o governador, o jornalista Guilherme Ibrahim perguntou a ele se, não conseguindo completar os 40 bi, o Estado teria dinheiro em caixa para completar esse dinheiro, para ofertar para a União, para diminuir o impacto com os 30 bilhões, 30 e poucos bilhões aceitos pelo governo. A dívida de Minas seria balizada por IPCA mais 2%, salvo engano. Então diminuiria muito o peso dos juros na dívida. E ele disse que não há possibilidade nenhuma. Ou o governo federal o governo estadual tem possibilidade de ofertar os ativos e o governo federal aceitar, ou não há jeito de ficar com o Propag, e é melhor, então, a curto e médio prazo, optar pelo regime de recuperação fiscal.